Hoje nós vamos falar sobre uma forma diferente, bem diferente, de lidar com diabetes. Diabetes, que é essa doença silenciosa que às vezes chega a traumatizar as pessoas. É uma doença que afeta milhões de pessoas, milhões de brasileiros. O tipo 2 representa cerca de 90% dos casos e está fortemente associado ao excesso de peso, sedentarismo, alimentação inadequada, estresse e predisposição genética. Já o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que exige uso de insulina desde o diagnóstico. Estes são alguns temas para a gente iniciar a nossa conversa com a doutora Analícia Morum. Doutora Analícia é uma nutricionista clínica e comportamental especializada no controle do diabetes e emagrecimento sem dietas restritivas. Ela é formada pelo Centro Universitário do Triângulo, UNIT, e pós-graduada pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E tem um currículo aqui que vai longe, né, Analícia? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Arley. Eu que agradeço o convite. Me sinto honrada de falar sobre um tema que eu falo que eu amo, diabetes. Parece estranho, mas eu amo. E de conversar sobre isso com você. Muito obrigado. Prazer é todo nosso, sempre. Analícia, para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Quando se fala em diabetes, as pessoas logo pensam assim, nossa, lá vem essa coisa de dieta, de restrição disso, não pode comer isso, não pode comer aquilo. É um terrorismo, vamos dizer, nutricional. Como é que você vê isso? O seu trabalho é contra isso, né? Esse terrorismo. Isso, meu trabalho é contra o terrorismo nutricional e a primeira coisa, quando se fala em diabetes, sempre vem a questão da alimentação. Por quê? O controle glicêmico, o controle do diabetes está muito relacionado ao que o indivíduo come. Tanto o diagnóstico, como você mesmo falou, sobre a questão genética, mas também a obesidade. Hoje, nós percebemos que grande parte dos indivíduos que são diagnosticados, eles vivem em um ambiente obesogênico, eles têm a obesidade como pano de fundo, colesterol alterado, sedentarismo, excesso no consumo de álcool, cigarro. Então, assim, uma série de fatores relacionados ao estilo de vida e alimentação. Então, se eu fui diagnosticada com diabetes, eu logo penso, vou parar de comer arroz, tenho que parar de comer açúcar, tenho que parar de comer pão, e não é bem assim. Hoje a gente sabe que o indivíduo que busca uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, a mesma alimentação dele é a alimentação indicada para o indivíduo que tem um diagnóstico de diabetes. É lógico que aqui nós estamos falando para a população do modo geral. Nós temos casos específicos e lá no consultório, cada um é tratado como único. E o seu caso especificamente, né, Analícia, a gente falou sobre isso aqui no bastidor. A escuta é muito importante, né? A conversa que você tem com o seu paciente, a vida pregressa dele, os costumes alimentares, essa coisa toda, isso é muito importante. Né? Extremamente importante, porque quando o paciente chega, antes mesmo dele chegar no consultório, a minha secretária sempre questiona qual é o motivo da procura. E sendo ele diagnosticado ou não, porque a gente também tem o caso do pré-diabetes ou só da obesidade, mas raramente eles caminham sozinhos, ela já faz essa triagem ali e já fala, venha com tempo, porque a Analícia gosta de conversar e essa consulta dura no mínimo 1 hora. Eu preciso conhecer esse indivíduo antes do diagnóstico, como que era essa vida. Eu preciso entender aquela realidade e o que aconteceu. Não para a gente ficar voltando no passado, mas para eu entender, eu falo que eu monto ali uma linha do tempo para, a partir de agora, aqui agora, traçar metas, traçar objetivos para uma nova realidade, para que ele possa conviver bem.
com aquela doença crônica. E entender que diabetes é uma doença crônica. Ela precisa de um tratamento crônico, de um cuidado crônico. É o resto da vida. O resto da vida. Chegaram os novos limpadores perfumados Azulim Perfumes de Casa. Edição especial Perfumaria Fina. Um toque de sofisticação com 5 fragrâncias exclusivas para seus ambientes. Ameixa negra, pera inglesa e frésia, bambu, chá branco e flor de laranjeira. Azulim, a vida pede, a Start faz. Nalice, se a pessoa não se cuidar, não ter cuidado com a alimentação e tudo mais, com todas as prescrições que você vai passar para ela, corre o risco de morte, no caso? Sim, hoje a gente sabe que as complicações... A qualidade de vida vai definhando. Né? A primeira coisa, lá naquela conversa, quando a gente fala da escuta, é mostrar para o indivíduo. Eu sempre pergunto, o que você sabe sobre diabetes? Você sabe o que é diabetes? E deixo... não sei, ou não, o pâncreas para de funcionar. Então... Que não pode comer açúcar? Não posso comer açúcar, não posso comer pão, não posso comer beterraba, né? E aí, não, eu tenho que tomar o chá de não sei o quê, que vai curar. Ou determinada batata que vai ajudar no controle glicêmico. Então, eu deixo ele falar o que ele entende e depois eu mostro o que acontece no seu corpo. Porque a partir do momento que eu entendo o que é diabetes, eu decido qual caminho tomar. Né? Então, eu trabalho com o conhecimento. Como educadora em diabetes, eu mostro para ele o que é e aí ele escolhe. Porque o meu paciente, apesar do acompanhamento ser crônico, ser sempre, né, algo que é contínuo, ele tem que ter independência e liberdade. E ele só vai ter essa independência, essa liberdade, se ele se conhecer. Né? Então, é extremamente importante o monitoramento como forma de autoconhecimento. Né? Então, o que acontece? Hoje, nós vivemos uma questão de muitas informações, né? Antes, nós tínhamos informações só quando o Orley aparecia na televisão à noite ou na hora do almoço ou à noite para falar o que estava acontecendo. Mas hoje, não. A todo momento, nós estamos conectados. E, grande maioria das vezes, essas informações, elas não são reais. Elas não são baseadas em ciência. E quando eu tenho esse diagnóstico... Tá cheio de médico por aí, né? Já diziam, né? Que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. E de nutricionista, então, né? Eu sempre falo, eu coloco assim, não é porque você come que você é nutricionista, né? Então, o que acontece? A partir do momento que eu entendo o que acontece no meu corpo... O diabetes, ele vai fazer o quê? Ele é uma doença silenciosa, como você bem disse lá no começo. E aí, eu não vejo uma ferida, eu não vejo um machucado, porque quando eu tô com uma ferida, eu procuro passar uma pomada, eu vou buscar uma ajuda de um médico. Quando eu não vejo, fica um tanto abstrato. E isso vai fazendo com que eu não faça os exames, eu não tenho esse cuidado e fica um tanto distante. E no caso do paciente com tipo 2, e aí eu vou fechar ali o raciocínio da questão das complicações. O que acontece? Esse indivíduo, às vezes ele faz lá um exame de rotina. Ou, às vezes, até aquele exame periódico na empresa deu uma alteração. O médico fala, olha, sua glicemia deu um pouco alterada, faz uma dieta aí. Você vai fazer uma dieta aí? Você não vai fazer. Você pode até fazer uma semana, dar uma cuidada ali e tal, mas você não vai fazer. Se você não buscar um atendimento individualizado e especializado. O que esse indivíduo? Ele tem uma alteração glicêmica, ele não consegue ver aquela alteração glicêmica real, concreta,
porque só está ali no número do laboratório, ele coloca na gaveta e ele segue a vida. Com o passar do tempo, e às vezes esse tempo pode ser curto, médio ou longo, o que vai acontecer? Eu falo que o pâncreas, ele cansa. Ele cansa, então as células beta do pâncreas, elas vão parar de produzir e liberar insulina para a corrente sanguínea. Ou elas vão liberar em quantidade insuficiente para colocar aquela energia, colocar a glicose para dentro da célula. O que vai acontecer? Eu consigo viver, eu consigo ir sobrevivendo, e aí eu vou empurrando. Mas é um motor que vai fundindo, né? Isso, aos poucos. Alice, muita gente fala, pô, a alimentação antigamente era banha, era isso, era aquilo, tudo tal, ninguém ficava doente, ninguém morria até assim tão cedo, não sei o que, tal. Os hábitos alimentares dos últimos 30 anos para cá, esses hábitos mudaram muito, influenciaram muito também nessa história de diabetes, ou não? Sim e não. Por quê? Antes, nós comíamos lá na fazenda. As pessoas eram todas magrinhas, né? A gente vê as fotos antigas do meu tempo, por exemplo. Eram mais magros. Sim, eu lembro, Orley, quando eu estudei, parece que foi muito tempo, mas é um tempo mesmo. Nós estudávamos mais sobre desnutrição. Falava-se sobre obesidade, mas parece que a obesidade era um pouco distante. E aí depois, quando eu finalizei a faculdade, que aí você começa a entender mais e a gente começa a ter essa transformação no nosso perfil também, né? No nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida hoje é um estilo sedentário, né? Nós estamos a todo momento conectados com uma rede. Celular na mão? Sim, com o celular na mão e desconectados com o nosso corpo, né? Então, o que acontece? Antes, sentávamos à mesa, comíamos a nossa comida, mesmo que era feita na banha, era uma comida caseira. O nosso trabalho, nós nos deslocávamos mais, nós andávamos mais, movimentávamos muito mais do que hoje. E aí, quando morria, você morreu igual um passarinho, dormindo. Não era também investigado. Será que não teve um infarto fulminante e morreu? Né? Então, essa também são devaneios meus. É que eles falavam, né? Morreu de morte morrida. Isso, morreu dormindo, deitou, dormiu e não acordou. Você falou, eu peguei aqui um que você falou, sobre banha, mesmo que fosse na banha. A comida mesmo que fosse na banha. A diferença, vamos dizer assim, entre banha e o óleo vegetal que a gente consome. Que dizem que tem muita química, muita coisa, e a banha já é mais saudável, porque é natural, não é? Então, mas a gente sabe, e aí vem a questão do equilíbrio no consumo. Eu lembro que durante 6 anos, não me lembro ao certo, eu tive contato muito com pessoas que moravam em fazendas, pelo fato de eu ter trabalhado em Goiás, atendido em Goiás, então é muito hábito deles o consumo da banha. E o que eu fazia? Eu tenho que entender, entra na questão da escuta também, eu tenho que entender que é um hábito daquele povo, é um hábito daquela casa. O meu trabalho, a arte do meu trabalho é equilibrar. Será que ao invés dele usar uma colher de sopa, por exemplo, ele não pode usar uma de chá ou de café durante o preparo? Reduzir, ele não pode aumentar a quantidade de movimento, de atividade física que ele está fazendo? Por quê? Será que se eu tirar essa banha, que é uma gordura animal, que a gente sabe que é responsável pelo aumento das dislipidemias, dos colesteróis, mas não é só ela, né? Será que ele vai ter continuidade no tratamento? Então, eu acho que é onde eu gosto muito de usar uma palavra que é manejo.
Porque manejo, para mim, vem de manejo, de maneiro, de eu me adequar. Eu falo que é como uma dança. Forma de fazer. Né? Uma forma de fazer. E o meu trabalho é eu escutar o meu paciente e colocar dentro da realidade dele aquilo que ele precisa. Mas eu preciso ver a realidade. O que é a realidade dele. Entendeu? E aí vem a questão do óleo de soja. A gente tem vários outros óleos vegetais e durante muito tempo a gente acreditou que precisava usar o óleo de canola, o óleo de algodão, de milho, que eram óleos, que são óleos mais raros. Girassol. Por que não utilizar o óleo de soja, que ele é mais barato e em menor quantidade? Hoje nós temos aí opções de panelas que não precisa de utilizar o óleo, nenhum tipo de gordura no preparo, né? Então, voltando lá na questão da fazenda, dos hábitos dos antigos, é sentar à mesa, é preparar a comida. Ou eu não tenho tempo de preparar essa comida, eu não tenho essa disposição para preparar a comida. É um ritual, né? Aquela coisa de você sentar na mesa com a família junto, um amigo. É um momento de convivência, né? É um momento de convivência, até bem, de certa forma, religioso, né? Vamos dizer assim, né? Que deve ser de paz, né? Sim. Tem uma conversa ali, um bate-papo. Você me fez... A comida deve ser até melhor, né? Com certeza, mesmo que ela seja bem simples, né? O tempero é diferente ali daquele arroz, momento. Feijão bem temperado vai ser bom. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. Olha, você me fez lembrar dos almoços que eu não perdia. Antes, na casa dos meus avós, era aos domingos. Com o passar do tempo, cada um foi seguindo a sua vida e vão se espalhando, apesar da família ser muito pequena. Eu não deixava de almoçar, e esses almoços passaram a ser no sábado, porque minha avó já não conseguia fazer tudo sozinha. E aí, sábado, nós tínhamos uma pessoa muito querida que nos auxiliava, que ficou mais de 30 anos com ela, e que adora, que eu tenho muito carinho, porque é a única pessoa que sabe fazer quibe como a minha avó fazia. Nenhuma das filhas e netas sabem fazer o quibe da Suzana como a Dora. E aí, eu me lembro que não sentávamos à mesa enquanto meu avô não sentava. Ele era, né, ali aquele respeito. Isso. Enquanto o João não chegava, Suzana não sentava e não começava. Ninguém servia, não mexia na comida. Então, é um ritual. E eu falo que, às vezes, assim, a comida árabe, principalmente, porque fazia parte ali daqueles momentos, e eu sentava do lado dele. Então, era assim, hoje, quando eu vou comer a comida árabe, eu volto, eu falo que eu sinto até o cheiro da casa da minha avó, né? Então, é um momento de conexão. Hoje, como que as pessoas comem? Em frente às telas. Uma comida industrializada, né? Então, parece que as coisas estão se perdendo, mas que ainda há tempo e a gente tem... Existem também pessoas que ainda cultivam isso. Mesmo que eu vou sair para comer fora, por exemplo, eu, Analícia, eu não preparo a minha comida. O meu almoço, eu almoço fora. Mas eu busco almoçar em um lugar que é uma comida que não utiliza excesso de gordura, que não tem temperos industrializados, né? Então, quando eu estou comendo, eu tento me conectar àquele momento, mesmo que eu estou na rua, evitar um celular no momento daquela refeição, evitar ingerir líquido durante a refeição. Então, são pequenas coisas que, somadas, elas vão fazer diferença na minha digestão, em como esse alimento vai ser absorvido no meu corpo.
Aí entra a história do vegetariano e do vegano. Como é que você avalia isso? Por exemplo, muita gente fala, ficou doente porque ela não come carne, ela é vegetariana. Isso é que essa bobagem. Ou é saudável porque não Ou come é carne, saudável né? porque não come carne. Então, eu acho que entra a escuta também. Entender o porquê que aquela pessoa excluiu aquele alimento ou aquele grupo alimentar. A gente pode dizer que é um fator cultural? Pode ser cultural, pode ser religioso, né? Que aí entra, né, a questão da cultura também, né? Sim. Ou uma moda, né? Eu prefiro escutar o paciente e entender por que ele excluiu e fazer uma avaliação. Como às vezes existe o paciente que chega, e aí nós vamos falar daquele grupo dos pacientes com diabetes, que eles endemonizam o grupo dos carboidratos, das massas, o pão francês, que ele é tão presente no nosso dia a dia. Pão de queijo. Pão de queijo, arroz, né? O macarrão. Pode, não pode? E eu sempre falo para o paciente, depende. Gente, esse tal de pode, não pode, que arrebenta, né? Triste. É chato, né? Para não falar outra coisa. Nossa Senhora. Pelo amor Eu de sempre falo, o paciente fala assim, pode ou não pode? Aí eu falo, olha, eu vou falar uma coisa que vocês não gostam que eu falo, mas que eu adoro. Depende. Depende, Orley. Depende de vários fatores. Não é o arroz que vai te matar ou que vai te curar. Da mesma forma que, de repente, aparece um alimento milagroso. E agora me veio à memória o seguinte. Lembra que a nossa fonte de informação no domingo era o Fantástico? Uhum. Então, se lá no Fantástico, no domingo à noite, falava que o ovo fazia bem, na segunda-feira, Orley, todo mundo estava comendo ovo. E aí passou aquela semana, no outro domingo, falava que o ovo fazia mal. Peguei um exemplo aleatório aqui. E aí, ninguém queria comprar ovo. Sobrava ovo no mercado, né? Depois era só a gema, depois era só a clara. E aí depois não era nada, e aí depois era com a farinha. Gente, nós comemos ração humana, né? Teve a moda da ração humana. Ração, né? Ou o dia do lixo. E aí vamos falar sobre o depende, né? O que vai acontecer? Antes, a nossa fonte de informação era aquele momento específico. Hoje não. A todo momento, pode isso, não pode isso, inflama, desinflama. Não tem alimento As fórmulas milagrosas. Que inflama e não tem alimento que desinflama. É um conjunto de fatores. E depende de cada um. O indivíduo fica o dia inteiro sentado na frente do computador. Ele chega em casa, ele vai para o celular ou para a televisão. Ele toma refrigerante, ele come salgado, ele come à noite um lanche. Ele não come arroz, feijão, carne, alface, tomate. Ele não bebe água e ele não faz uma caminhada. Está procurando, né? Esse é um ambiente inflamatório, não é um alimento. E aí ele começa a achar que vai ser a fórmula milagrosa que vai desinflamar ele. E não é bem assim. O que nós estamos vivendo hoje é um terrorismo mesmo, de todas as partes, inclusive nutricional. Por quê? Porque as pessoas estão em busca do milagre. E o milagre na alimentação, ele não existe. Da mesma forma que o paciente... O indivíduo com diabetes como que o arroz vai aumentar a minha glicemia? Depende. Depende de como está a sua glicemia antes. Depende das combinações que você vai fazer junto com esse arroz. Depende do quanto você vai gastar de energia no seu dia. Então, você consegue perceber que é autoconhecimento?
depende de muita disciplina, né, Analícia, para seguir um tratamento desse. Tipo, o arroz pode com isso, não pode com aquilo, é tanto, tantas colheres disso, tantos gramas daquilo. Então, às vezes, para quem não tem o diagnóstico, é muito fácil falar, né? Mas para quem vive a realidade, porque não é só diabetes, é o trabalho, é o sono, é os problemas, os boletos para pagar, Oxe, a falta do dinheiro, ou às vezes até o excesso dele, que também pode desencadear alguns outros problemas. Mas a partir do momento que você tem informação, conhecimento, e você se conhece, você já, eu acho que já fica mais fácil esse cuidado. Essa carga fica mais leve, fica menos pesada. Porque você não está sozinho. Você tem profissionais que te conhecem, que sabem da sua história. Isso é muito importante. agora, nem todo mundo tem essa facilidade, né, essa bênção, vamos dizer assim, de ter alguém para cuidar, para orientar, né? Porque nós vivemos num país que tem uma deficiência, vamos dizer assim, não sei como é que eu vou me expressar aqui, deficiência financeira, né? Nem todo mundo pode procurar um médico, pode procurar um especialista, né? Uma nutricionista, por exemplo, para ver como é que está o diabetes dela e tudo mais. Nós temos, Uberlândia é muito bem servida, né? Das UAIs, das unidades básicas de saúde, o próprio pronto-socorro e tudo mais. Como é que o pobre, vamos dizer assim, o pobre de recursos financeiros, de recursos para se manter, como é que faz para cuidar da saúde, nesse aspecto da diabetes? Olha, a experiência que eu tenho com relação a pessoas que tinham dificuldade em até adquirir alimentos, quando eu trabalhei na Associação dos Diabéticos do Sudeste Goiano, eu fiquei... Foi em Catalão. Foi em Catalão. Eu cheguei lá como voluntária ainda na faculdade, que foi o que começou a minha história que começou a minha relação com o diabetes. E aí, com o passar do tempo, eu, depois de formada, comecei a trabalhar como voluntária, depois cheguei a ser presidente da associação, e lá nós atendíamos pacientes somente do SUS. A demanda era muito grande, é muito grande. Então, quando a gente fala assim, o paciente que não tinha condição de ter um convênio ou pagamento particular para buscar esse atendimento no consultório, ele tem a associação. Só que eu falo que a associação, até hoje, ela é um sonho. Ela é um sonho e ela é uma referência a nível nacional no atendimento do paciente com diabetes. O que eu, enquanto nutricionista, fazia? Eu fazia o que estava ao meu alcance e conhecia a realidade. Porque da mesma forma que eu tinha pessoas que não tinham o que comer, mas elas buscavam esse atendimento lá, eu também tinha pessoas muito simples, mas que tinham condições de preparar o próprio alimento e de cultivar, né? Uma horta, um pomar, uma fruta. E isso era muito comum lá. E aí eu fazia algumas pontes. Eu era uma ponte. Por exemplo, eu tinha uma pessoa conhecida na cidade, dono de um sacolão, que aquela mercadoria que não estava apta para venda, mas ela estava apta para o consumo, ele doava para determinadas pessoas, e aí eu enviava como se fosse um receituário mesmo, uma prescrição. Ó, o fulano, o Orley, vai te procurar, ele está fazendo tratamento comigo. Carimbava, assinava, então Legal. ele oferecia esse alimento, né? Então, não é fácil. Não é fácil. Eu acho que a gente precisa, Orley, de ter conhecimento e entendimento de que juntos nós somos mais fortes, né? Na questão do conhecimento, do atendimento. Porque
diabetes não é uma patologia, não é uma doença, uma condição que é só tomar uma medicação para ter um bom controle. Envolve muito mais do que isso. Tem o estresse também, porque é muito em moda, né? Às vezes culpam o estresse por tudo na vida. Mas nesse aspecto o estresse funciona, né? Prejudicando. Prejudica. O estresse, ele não vai desencadear. Ele não vai... Você ser muito estressado não vai fazer com que você se torne diabético. Mas situações que te levam a muito estresse, ela não está sozinha. Porque o estresse, ele já faz com que o seu organismo se torne inflamatório, inflamado, certo? E você estressado, você não dorme bem. Ou você dorme mal, ou dorme pouco, ou não dorme. As suas escolhas alimentares a partir daí não são as ideais. Isso tudo vai fazendo com que aquele cenário se torne favorável para o desencadeamento do diabetes. Agora, sou diabético. Sou diabética e vivo estressada. Isso auxilia também para manter as minhas glicemias alteradas. Porque junto com isso, eu durmo mal, eu escolho mal os meus alimentos, não tenho energia para fazer uma atividade física. Isso vai desencadeando uma série de outras coisas. São várias coisas que estão interligadas. Consegue perceber que não é simplesmente um ponto. Por isso que a escuta é extremamente importante. E um cafezinho também é muito bom, né? Para ajudar a espantar o estresse. Faz muito bem, né? Não é qualquer café, é café cajubá. O café que eu uso na minha máquina de café expresso, o grão é cajubá. É o melhor que tem. E se na sua cidade não tem o café cajubá, lá no mercado, na venda, no empório, você pega o seu celular, seu computador, entra lá, cafécajubá.com.br, faz o seu pedido que logo, logo chega aí na sua casa. O café é a bebida do Brasil e cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar, café tem que ser Cajubá. É muito bom mesmo, né? E aí a gente tem que entender também o ambiente que esse indivíduo está inserido, como que são as relações dele, né? Será que ele tem aquele momento? Lembra de sentar na calçada e conversar? Nossa, lembro demais. Tomar um café? Nossa. Gente, que delícia, né? Isso daí faz parte também do tratamento. Você que tem menos de 40 anos, menos de 50, que está ouvindo a gente aí, fala assim, o Morley deve estar ficando doido. Nunca fiquei sabendo disso. Mas pergunta aí pro seu pai como é que era a coisa antigamente. Delícia. É perigoso hoje em dia, né? Nossa. Mas é muito bom a gente ter esses momentos, né? E aí eu fico pensando assim, que seja almoçar com alguma amiga, tomar um café, ir na casa de alguém. Ah, mas eu não tenho condição, né? A gente sabe hoje a questão daquele indivíduo que tem dificuldade no acesso ao atendimento com especialista. O que ele poderia fazer? Buscar uma associação, buscar porque são várias pessoas com o mesmo problema e com o mesmo intuito. Não é? Por quê? Porque além da medicação... A linguagem é uma só, né? Uma só. E pessoas unidas, sim, elas movem, né? Por que a associação em catalão ela é tão eficaz?
Porque são várias pessoas, porque existe uma equipe multidisciplinar, porque existe uma pessoa que está ali encabeceando, que está ali à frente daquilo, que é interessada no bem-estar daquela população. Então, é muito importante essa união, das pessoas se unirem em prol do bem para eles mesmos, né? Em busca de insulina, em busca de medicação, via oral, em busca de fita, de aparelho, de sensor, né? O diabetes mal cuidado, quando é muito mal cuidado, ele chega a provocar até amputação de extremidades do corpo, né? Sim, a gente tem que entender o seguinte, eu sempre faço algumas analogias. O que é, quando a gente falou lá na frente, o que é o diabetes, né? Imagina lá que o nosso corpo, ele é composto por várias células, microcélulas, bem pequenininhas. Eu comparo as células ao tijolo da casa. Os órgãos são as casas. Uhum. O condomínio é o corpo. Se esse tijolo não é de boa qualidade, essa casa uma hora vai cair. Começa e esse a ruir. condomínio não vai ser bacana, não vai ser bom morar ali. Uhum. Isso é o quê? Diabetes. Por quê? Porque o nosso pâncreas libera insulina de acordo com a demanda, tá? De acordo com o que eu vou comendo, me exercitando, ele está liberando ali. São várias reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, mas a grosso modo, para as pessoas entenderem, o que vai acontecer? Está liberando insulina e eu estou sedentária, continuo comendo ali ultraprocessados, não bebo água, não como frutas, não movimento meu corpo, ele continua trabalhando quietinho, está trabalhando. E aí, vai chegar um momento que ele vai cansar. Ele não vai liberar a quantidade de insulina que o meu corpo precisa. Aquela energia para entrar dentro daquele tijolinho, dentro daquela célula, vai começar a ficar circulando na corrente sanguínea. Então, aquele tijolinho que era para estar firme e forte, ele começa a ficar enfraquecido. O tijolinho não é o que forma a casinha, que são os órgãos. Aí eu vou chegar lá nas extremidades. É uma máquina muito maravilhosa. Muito né? potente. E aí, Orley, o que acontece? As extremidades, os nossos pés, os dedos dos pés, eles não recebem essa irrigação. Porque a corrente sanguínea, imagina lá o trilho que o trem está correndo, está andando, né? Aquele trilho, ele já vai ficar cheio ali de energia e não consegue colocar para dentro daquela célula. E eu perco a sensibilidade. Principalmente nesse tempo agora que a gente tá mais frio, o que acontece? Eu coloco a meia e coloco um sapato fechado. Eu não olho os meus dedos, entre os meus dedos. Um grãozinho de areia, mínimo que seja, eu não sinto. Mas aquilo lá vai ficar o dia inteiro no meu pé. Tá frio, eu tô com aquela meia. E aí, aquilo ali, como eu não tenho a sensibilidade, eu perco a sensibilidade por anos de diabetes descompensada, o que vai acontecer? Forma um machucado. Esse machucado pequeno pode crescer, porque eu não sinto ele. É onde pode acontecer a amputação de pedaço de dedo, depois o pé. Vai necrosando, né? É mais ou menos isso, porque não tem a irrigação, não tem energia. Porque o sangue é como se fosse a analogia que eu faço é de imagina uma mangueira com água que você vai aguar ali as plantas. Então, aquela circulação ali, ela já não vai ser mais eficaz. E isso vai deteriorando. Aí a gente tem o comprometimento, que são as patias, né? Nefropatia, retinopatia, cardiopatias e por aí vai. Que são as complicações em decorrência do diabetes descompensado. Larissa, para a gente fechar, que mais você teria a dizer sobre essa questão do diabetes e desse terrorismo nutricional que nós abrimos o programa? Então, eu acho que não é fácil, não está fácil para ninguém, né? Não, então, o que a gente tem que fazer?
fazer da forma que fique menos difícil, não é? Buscar ajuda, fazer exame com frequência. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou no médico, não, vou procurar a sarna para coçar, vou procurar pelo em ovo. Mas eu acho que quanto mais cedo você tem o diagnóstico, mais fácil fica. Hoje nós já temos muito recurso. Antes trabalhava-se com dietas restritas, que não pode isso, não pode aquilo. Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Nós temos o uso dos aparelhos, nós temos os sensores que medem glicemia 24 horas. Eu estou participando agora, começamos essa semana, na segunda-feira, de uma imersão de um sensor novo, que é o que há de mais moderno na questão de aferição de glicemia. Ele está aplicado aqui no meu braço, não dá para ver por causa da blusa. E no meu celular tem aferição da minha glicemia de 24 horas. Então, ele mostra para mim a curva glicêmica. Ele mostra também se eu posso ter o risco de uma hipoglicemia, principalmente noturna, que é o medo da maioria dos pacientes, né? Então, ele já me avisa, fazendo com que eu possa evitar isso e fazer a correção. Então, eu programar uma refeição, o consumo de algum alimento que vai me auxiliar para não ter o risco de hipoglicemia noturna. Então, buscar ajuda e ficar e ter um filtro muito grande com relação às informações que estão sendo oferecidas nas redes. E a forma que alguns profissionais estão colocando está distanciando o indivíduo de buscar o cuidado. Porque o indivíduo fala assim, eu vou ficar sem comer, eu não vou poder tomar minha cervejinha, eu não vou poder comer o meu churrasco, agora eu vou ter que fazer uma dieta. E não é bem assim. Eu acho que conversando a gente se entende, né? Trazendo lógico a ciência, a realidade do indivíduo e a necessidade dele. E o desejo, né? Porque são coisas totalmente diferentes. É só dosar, né? Só dosar. E equilíbrio, tentar buscar o equilíbrio. Doutora Analícia Moron, que prazer tê-la aqui conosco. Viu? Eu pretendo chamá-la mais para frente para a gente falar mais, que é um assunto que evolui tanto, né? Tratamento, essa coisa toda. Sim. Conforme esse aparelho que você está falando aí agora. E vem mais coisas aí pela frente. E eu vou te chamar de novo para a gente dissertar sobre isso aqui. Orley, muito obrigada por me dar essa oportunidade de falar sobre um tema que eu amo e que... de muita importância para todo mundo. Né? De muita importância. Eu falo que o diagnóstico, primeiro, o trabalho voluntário dentro da associação me despertou o conhecimento, buscar mais conhecimento. Depois, o diagnóstico do meu avô, com diabetes. Eu falo assim, que apesar da perda dele, ele faleceu com 92 anos, mas com uma hemoglobina glicada dentro do esperado. Então, assim... Não foi daquilo, né? Não foi daquilo, e não foi complicação de diabetes. Então, assim, eu cuido das pessoas, eu cuido dos meus pacientes, como eu cuidei do meu avô. Assim, né? Então, assim, é um prazer falar com você, a realização de um sonho, né? E levar informação para as pessoas, porque eu acho que a gente precisa se cuidar, nós estamos envelhecendo, a nossa expectativa de vida só está aumentando, mas aí nós envelheceremos como, né? Aí tem que ver a qualidade desse envelhecimento. Com certeza, à disposição. Muito obrigado, Analícia. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção. Até a próxima.